E compartilhar a tela. Deixa eu falar um pouquinho sobre... Pegar aqui o... Esse é do Alphacom, que eu gravei para o Alphacom, para a TJRJ. Estão vendo aí? Sim, professor. Beleza. Então, vocês já me conhecem, né? Vamos para o slide seguinte. Juizados especiais, introdução. Então, nós temos o chamado microsistema dos juizados especiais. Nós temos os juizados estaduais, ok? Que é a lei conhecida 9.099, que se desmembra em JEC e GCRIM, juizados especiais cíveis, que está no começo da lei, até os 50 primeiros artigos, né? 50 e poucos primeiros artigos, e aí o GCRIM vai pegar a segunda parte. É muito parecido, os princípios são parecidos, a diferença, né, para quem não é do direito, naturalmente, ao se falar em cível, pensa-se em recursos, né, dinheiro. E GCRIM, ou seja, está relacionado aos chamados crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que a gente sempre está batendo, né, porque é muito importante dentro do direito penal. Vocês, seja no TJ, seja na polícia, vão se deparar com muito, né, pode ser lotado, né, num juizado no JEC, no GCRIM, enfim. E nós temos ainda a lei 9.090, além da 9.099, nós temos os juizados da Fazenda Pública, porque a gente vai ver que a 9.099, quando ela surgiu, em 95, a ideia ainda não era, em que pese na Constituição de 88 já sinalizava, né, a figura dos juizados especiais, não havia uma preocupação ainda de termos um juizado tendo como réu, né, necessariamente, o poder público. Tá? Então, vocês já podem anotar na primeira observação, né, nosso encontro de hoje, que os juizados da Fazenda Pública vão ter necessariamente como réu o poder público em juízo. Ok? E aí, nós tivemos ainda uma lei que trata dos juizados especiais federais, a 10.259, que não vai ser objeto do nosso estudo, só se a gente estivesse falando em concurso para o TRF, que acredito que não vai sair, por enquanto, pelo menos, né? Aí a gente tem que saber o JEF, né? Juizados Especiais Federais. Mas, então, a 12.153, gente, vai estar relacionada aos municípios e aos estados. É uma lei federal, tá? E que prevê que os juizados fazendários vai fugir da questão do precatório, lá do artigo 100 da Constituição da República. Ok? Então, a ideia é termos celeridade. Quando se fala em celeridade, a gente, naturalmente, tem uma grande dificuldade quando trata da fazenda pública, porque a fazenda pública, né, o poder público em juízo, tem uma série de prerrogativas que foram podadas, foram limitadas nesse campo dos juizados fazendários, ok? Então, nos juizados fazendários, nós teremos um teto, e esse teto vai ser municipal ou estadual, ok? E dentro desse teto haverá uma execução direta através da chamada requisição de pequeno valor. Então, vamos anotar também essa informação, que é importante. A chamada requisição de pequeno valor, ela se presta a excepcionar o pagamento mediante precatório. Vírgula. Ou seja, o juiz vai... Tá. Ou seja, o juiz vai dar uma ordem para o poder público disponibilizar a quantia objeto da condenação.
Então, recapitulando, gente, a 9.099, ela surge com uma proposta, os juizados especiais compõem um microsistema cujos seus pilares, né, estão baseados na celeridade, na informalidade, e não há de se falar em celeridade quando se tem precatório. Precatório é um negócio que você ganha hoje e seus netos vão receber um dia, talvez. Né? Alguns professores chamam que é um calote previsto na Constituição, né? Que a gente sabe que, infelizmente, acaba pagando quando bem entende. Né? E, por isso, surgiu a necessidade, ao menos, né, nas chamadas demandas, né, de pequeno valor, vamos dizer assim, que se haja uma execução forçada, pautada não no precatório, mas no requisição de pequeno valor, RPV. Beleza? Estamos juntos? Então, essa que é a ideia, é a essência. Não tem como termos celeridade, não tem como a gente pensar numa maior rapidez se nós tivermos a quantidade de recursos que existem no âmbito do tratamento comum, ordinário, né, digamos assim. E a gente já extrai, né, uma consequência lógica, que é o quê? Como regra, nós vamos tirar fora do circuito o TJ e o STJ. Né? Por quê? Das decisões, eu estou falando isso vale para todo o microsistema dos juizados, os estaduais, a 9.099, o GF, a 10.259, os juizados especiais fazendários. Tá? Então, quando se pensa em rapidez, nós temos que tirar fora o STJ, né? E aí a gente tem primeiro grau, né? Nós temos as turmas recursais, dali vai para o STF, perdão, quando houver ofensa direta à Constituição, tá? Tem uma diferençazinha que eu já quero que vocês anotem também em relação ao recurso no JEC para o recurso no GCRIM. O recurso no JEC não tem nome. E se ele não tem nome, ele é uma coisa bem simples, Arthur, para a gente, até mesmo engenheiro, entender, né? Seria um recurso inominado. Beleza? Então, da sentença de primeiro grau, cabe o recurso inominado no JEC, Juizado Especial Cível. E cabe a apelação em se tratando de GCRIM, Juizado Criminal. Ok? É possível que o examinador tente misturar isso aí só para te derrubar, mas eu já estou chamando a atenção que nos juizados estaduais cíveis não há nome para o recurso da sentença. Então, ela é chamada de recurso inominado. Beleza? Prazo é o mesmo, de 10 dias, né, para a turma recursal, só que no GCRIM é chamado de apelação. Apelação é a regra, né, no processo civil, né, se você tem, e no processo criminal também, apelar significa remeter o processo ao segundo grau, à segunda instância, beleza? Então, visto, né, essa nossa bate-papo de hoje, a gente vai fazer algumas considerações iniciais, tá? E aqui tem a parte histórica, né, dos juizados especiais, esse formato de PDF que eu preparei para gravar videoaula, né, para o Alphacom, eu tenho também, felizmente eu peguei os dois maiores cursos, né, o Gran Cursos e o Alphacom, lecionando juizados especiais, né, cíveis e criminais. Então, tem bastante conteúdo, ó, só de slide aqui do Alphacom são 160 slides, e no Gran, né, uma das aulas, né, de JEC são 72 páginas. Dá para aprofundar bastante, mas lembrando, regra, concurso, tribunal, cai letra da lei, a famosa letra da lei. Quando tiver alguma jurisprudência importante, eu vou estar chamando a sua atenção. Beleza? Estamos juntos? Show de bola. Então, vamos lá. Eles surgiram, né, antes mesmo da Constituição de 88, nós já tínhamos a figura, na década de 80, dos juizados de pequenas causas. Ocorre que, com o advento da Constituição, foi dado um novo nome, né, juizados especiais, porque se chamar de pequenas causas parece algo irrelevante, algo de menor importância, né? Daí a crítica doutrinária e jurisprudencial pertinente. Não, tem que chamar de pequeno só porque o valor é baixo, né? Não, vamos chamar de algo especial, né? E aí foi dada essa nomenclatura bacana, né? Enfim, o fato é que, infelizmente,
começou a bombar, né? Bombar de processos, porque a gratuidade no primeiro grau, então anota aí, Ellen, a gratuidade ela é no primeiro grau. Se eu quiser interpor recurso, eu já tenho que pagar, já tenho que perder uma prata de custas, ok? Então, essa gratuidade, ela, de certa forma, ela garante o acesso à justiça. Ao se garantir o acesso à justiça, inclusive sem a necessidade de um advogado, isso acabou gerando uma explosão de demandas, né, nos juizados especiais. E acabou o quê? Que os juizados acabaram tendo mais processos que uma vara civil. E, consequentemente, o que acabou acontecendo? Ficou mais lento, a pauta ficou mais extensa, né? Então, é uma consequência de se garantir. E aí todo mundo vai lá tentar arrumar um qualquer, né? Pô, vou ver se cola, né? Vou meter uma açãozinha para ver um dano moral aí. Pô, cortaram minha luz. E tá certo, o cidadão tem que, diante de uma lesão, ele tem mais é que correr atrás, né, do prejuízo, digamos assim. Não se pode permitir se fomentar... Olha o cara aí, olha o doutor aí. Não se pode fomentar... Tá passeando para lá e para cá. Tô vendo. Não se pode fomentar, né, todo tipo e qualquer de demanda irresponsável. Para isso, os juízes têm que perceber e condenar a politicância de má-fé. Eu tinha um colega, o cara no probatório, o cara foi empatia, acho que foi empatia da Alferes. O cara entrava com ação em tudo. Ele pedia coisa pela internet, e aí fazia o direito a arrependimento, e era só ver algum embaraço por parte da empresa. Detalhe, ele trabalhava no JEC, né? E aí ele ficava o tempo todo distribuindo ação. Até o juiz chamar ele para conversa, porra, meu irmão, tá foda, hein? Tu tá entrando com ação, o cara te olhou de cara feia, dando moral, né? Então, você não pode banalizar isso que leva muitos juízes, né? Surgiu a indústria do dano moral, e qual foi a reação do Poder Judiciário? A indústria do mero aborrecimento, né? Para tentar gerar um equilíbrio nessa explosão de demandas que foram facilitadas e impulsionadas com a chamada possibilidade de se exercer o jus postulandi. Jus postulandi, né? Não sei se tu lembra, Ellen, aquela prerrogativa, tá lembrada? Que eu cheguei a falar algumas vezes? Não? Jus postulandi. Não. Vai que cai, né? Vai que cai isso aí. Eu acho Vai que cai, deixa eu anotar. Vai que cai, mas cai muito em TRT, né? TRT é um concurso bem atraente, bem interessante também aí para técnico e analista, e juiz do trabalho, enfim. Jus postulante é a possibilidade de você pedir algo ao Poder Judiciário, você está fazendo pedidos perante o Poder Judiciário. Como regra, quem tem o jus postulante é o advogado, bacharel em Direito inscrito na OAB, ok? Só que, excepcionalmente, o jus postulante é assegurado ao cidadão, ok? Quando, Luiz? Quando você pode ir ao Poder Judiciário sem estar assistido por um advogado? Nos juizados especiais, estaduais até 20 salários, ok? Você pode ir sozinho. Você vai lá, se apresenta, né, no núcleo de primeiro atendimento do TJ, e aí você relata o caso a um servidor, técnico, analista, que vai reduzir a termo e vai encaminhar para o juiz, né? Então, é facultada a presença do advogado nas ações até 20 salários. Com a sentença, acabou a molezinha. Você vai ter que constituir um advogado, se você quiser recorrer. Não gostei, foi julgado improcedente. Beleza, irmão. Então, você vai ter que pagar, se quiser recorrer. Você não precisa pagar nada. No primeiro grau, já está aí no caderno, no primeiro grau é gratuito. Mas, para a interposição de um recurso, tem que pagar. Ok? Para remeter para a turma recursal, tem que perder uma prata. Estamos juntos? Então, você vai sozinho. Então, lembrando, o chamado jus postulante, nós temos nos juizados especiais, no primeiro grau, nós temos no habeas corpus, para interpor um HC, você pode ir sozinho, sem advogado, também sempre bati isso lá no artigo 5º. E, finalmente, na Justiça do Trabalho, também você não precisa, você vai até o segundo grau. Então, coloque aí, na Justiça do Trabalho, você pode ir até o TRT sem advogado, é facultada a presença do advogado. Agora, tu quer ir para o TST, tu quer ir para o STF, aí não, aí você tem que constituir um advogado, beleza? Então,
voltando, os juizados especiais são as causas de menor complexidade, tá? E há na lei, né, quais são as situações que são da competência dos juizados especiais. Isso é importante também estar sabendo. Ali nos primeiros artigos a gente já vai ver quais são as causas de menor complexidade. Mas eu já posso adiantar para vocês, porque cai muito, que não se admite prova pericial. Prova pericial não é considerada de menor complexidade. Ok? E qual que é a defesa principal das empresas? Se tu está lá advogando para o réu, doutora Ellen, o que você vai falar? Precisa de prova pericial, excelência. Não é competente os juizados especiais. Às vezes nem precisa, mas tu vai mandar esse migué, vai mandar esse caô, que é para o juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito. Ok? Então, não é menor complexidade as demandas que necessite, né, de produção de prova pericial. Porque prova com instituir perito, isso já custa dinheiro, leva tempo e é incompatível com o rito dos juizados especiais. Ok? Então, como que eu vou solucionar, né, o processo? Quais serão as provas a serem produzidas? Prova documental e testemunhal, essencialmente, né? Afastada a prova pericial. Beleza? Tamo junto? E no campo criminal, as causas de os crimes de menor potencial ofensivo. Beleza? Então, as demandas no JEC, na 9.099, hoje a gente vai se debruçar mais sobre a 9.099, elas vão ser, deixa eu colocar aqui, já está na tela aqui para vocês. Está dando para ver? Não compete, né, aos juizados especiais as demandas de natureza alimentar. Claro, você vai pedir alimento, você tem que entrar na vara de família. Você vai pedir falências, concordatas, vai ser uma vara especializada. Ação de execução fiscal, também. Acidente de trabalho, capacidade das pessoas. Como assim capacidade das pessoas? Eu quero interditar o sujeito, né? O cara apresenta algum distúrbio, aí, enfim, eu quero entrar com uma ação de interdição. Não vai ser no juizado especial cível, tá? E as ações no campo, né, dos juizados estaduais vão até 40 salários mínimos. Surgiu uma controvérsia no seguinte sentido. Veio, né, em 2009, os juizados especiais federais, né? Os estaduais foi em 95. Alguns anos depois, vieram os federais. E jogou para 60 salários mínimos, 60 salários. E com isso, né, surgiu uma controvérsia no seguinte sentido. Ora, será que com isso restou derrogado a norma dos juizados estaduais? Não, não tem nada a ver. Tá? Então, os juizados federais, 60, os juizados estaduais, 40, sem problema algum, sem nenhuma controvérsia, sem nenhuma divergência, ok? Então, por favor, anote aí as causas, porque é questão recorrente, né? Essa questão, o que não compete aos juizados especiais, tá? Então, está aqui na tela para vocês. Tá? E aí, ainda, fala-se em audiência de instrução e julgamento, eu já vou até passar para o seguinte. Aqui no campo criminal, a gente já falou, né, exaustivamente, que as contravenções penais não são da competência da Justiça Federal, salvo em se tratando de autoridade com foro privilegiado federal, né? Aí sim seria excepcional a situação dos juizados federais estarem julgando um desacato, né, cometido por uma eventual pessoa com foro por prerrogativa de função. Beleza? Avançando, os processos serão orientados pelos seguintes princípios, também são os mesmos, tanto no JEC quanto no GCRIM. E cai isso aqui. Eles inventam alguns processos para estar inserindo aqui, né? Oralidade, ou seja, o juiz vai querer ler pouco papel, você tem que fazer uma petição, você vai militar perante os juizados especiais, você não vai escrever 10 páginas, 10 laudas, né? Você vai escrever o mínimo possível, vai direto ao fato, fundamento e pedido, ok? Oralidade, simplicidade, informalidade. Eu me lembro que eu tive aula disso com ninguém menos que o Fux, né, ministro supremo, e aí quando ele, para falar desse informalidade, ele falava, tem juiz, cara com 25 anos, o cara vai para uma audiência no JEC, né, ou no GCRIM, de toga, e quer que fiquem todos de pé. Isso aqui não é compatível com os juizados especiais, em razão da informalidade, né? Mas não é por isso que vai chamar o juiz de fala aí, parceiro, meu irmão, tranquilo? Não. A informalidade tem limite, né, do rito, né, de uma audiência perante o Poder Judiciário. Mas o que se busca aqui é se despir
né, do formalismo, que é uma característica das audiências solenes perante o Poder Judiciário, particularmente a do Tribunal do Júri, ok? Ainda é interessante a gente citar, ainda que rapidamente, nós temos lei estadual que dispõe, tem algumas características próprias aqui do Estado do Rio de Janeiro sobre os juizados especiais no âmbito do TJRJ. Vamos passar bem acelerado, né? Nos juizados estaduais, aliás, nos juizados federais e nos fazendários, as causas podem ir até 60 salários mínimos, ok? Observado, né, naturalmente, que nos juizados especiais federais no campo criminal é a mesma coisa o conceito de crime de menor potencial ofensivo. Surgiu, quando veio a lei federal, a 10.259, tinha o quê? A 9.095 era de crimes de até 1 ano, e os juizados federais foi até 2 anos, né? Aí pegou o STF e declarou inconstitucional isso, porque senão parece que os crimes estaduais, né, digamos, da competência dos estados, teriam a menor importância. E aí o Supremo declarou inconstitucional, e aí foi introduzida, né, uma redação nova, a 9.099, alterando para 2 anos, né, para superar esse vício, né, do tratamento não isonômico. Tá? Então, a ideia é justamente o quê? Termos uma maior rapidez, uma maior informalidade no campo desses juizados. Aqui nós temos o sistema dos juizados especiais, né, na lei do Estado do Rio de Janeiro, que vão ser cíveis, criminais e fazendários. E aí vem os adjuntos e os juizados, né, as respectivas turmas recursais. Tá? O que nós temos que saber? Eu estou avançando aqui em relação a alguns aspectos que a gente acaba aprofundando muito no AlphaCom, mas não vai haver perda de conteúdo. Estou aprofundando justamente no que interessa aqui com vocês, que é mais passível de serem cobrado. O primeiro aspecto que foi norma de reprodução, né, da 9.099, que muita gente boa erra, que já caiu num dos últimos concursos TJ, é o artigo 14. Depois fica o dever de casa para localizar isso na 9.099. Aqui é o artigo 14 da lei estadual, mas que reproduz norma da 9.099, que é a juizados especiais estaduais na lei federal, que são os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se de manhã, à noite ou fora da sede. Tá? Então, você vai pensar o quê? Naturalmente, você vai imaginar, isso aqui está errado, essa questão, né? Ou seja, mas não, mas está certo. Tá? Então, a 9.099 pode, inclusive, se realizar em tese, finais de semana e feriados. Tá? Por quê? A ideia é a informalidade, a celeridade, a pauta está lotada, vamos colocar um juiz para auxiliar e fazer acelerar essa pauta, como? Fazendo audiências fora do horário regulamentar, e a própria lei já autoriza isso, ok? Então, é possível, sim, a realização de atos processuais fora, né, do horário regulamentar, digamos assim, do TJ. Beleza? Ainda, avançado, os juizados da Fazenda Pública, como a gente já destacou, nós teremos no polo passivo, né, autarquias, fundações, nós teremos ainda pessoa jurídica de direito público, né? Ou seja, os municípios, as suas autarquias e fundações. Beleza? Lembrando, consequentemente, sociedade e economia mista está fora, né? Porque existe um capital privado ali alocado. Beleza? Costuma cair também esse tipo de indagação, tá? Mas não é da competência, isso está na lei federal 12.153, lei federal 12.153. Não é da competência dos juizados fazendários alguns tipos de ações constitucionais. Vamos lá, vamos lembrar das ações constitucionais: mandado de segurança, ação de desapropriação, ação popular, improbidade administrativa, tá? Isso está no parágrafo 1º da lei 12.153. As causas sobre bens imóveis, né? Naturalmente, por quê? Porque você não vai achar um imóvel, né, com valor de até 60 salários, que o teto é 60 salários mínimos. Beleza? Então, são ainda, né, da competência dos juizados federais as ações que pretendam aplicar punição disciplinar, salvo demissão. Tá? Está no inciso 3º aqui na tela para você. Tá? Demissão, então, eu não posso estar questionando perante os juizados fazendários. Vai ser o quê? Você vai entrar com ação
vara de fazenda pública, que não é juizado especial federal, fazendário, tá? Uma vara de fazenda pública está acima, né, desse valor aqui que a gente está discutindo, tá? Então, posso discutir uma advertência nos juizados fazendários? Posso. Posso discutir uma suspensão? Posso, eu só não posso tentar impugnar a pena de demissão, beleza? Então, já vi também cair isso aí. E ainda, aqui tem um disposto na lei estadual e reproduzido na lei federal, ou melhor, reproduzido na lei estadual, que você pode estar questionando obrigações vincendas, desde que a soma dessas 12 parcelas, ou seja, tem que somar um ano, esse um ano não pode ultrapassar o teto de 60 salários mínimos. Beleza? Avançando, né? Deixa eu ir aqui um pouquinho para a lei, para 12.000, a 9.099, para a gente estar... Está aparecendo para vocês aqui? Acho que eu vou ter que interromper para compartilhar novamente a do Planalto. Está aí para vocês? Show. Sim. Então, nos juizados especiais, nós vimos, então, a competência do juizado da Fazenda Pública, tá? A 12.153. Agora, a 9.099. A competência, né? Nós vimos que não é 60 salários, é 40 salários, tá? E aí, ele vai estar, terão competência nas causas que não excedam a 40 salários, ação de despejo para uso próprio, você não pode despejar o sujeito se você quiser alugar para outra pessoa. Só se você vai despejar para você, né, ir para o seu imóvel, tá? E as ações possessórias, que é muito difícil, né? Imóveis cujo valor não ultrapasse 40 mil. Só se for terreno, mesmo assim, um terreno muito pequeno, né? No meio do nada, do coisa nenhuma, né? Porque hoje em dia os imóveis, mesmo o terreno, está um valor que supera esse teto, né? Bem desatualizado, né? Digamos assim, da 9.099, tá? Também é muito cobrado esses personagens que são auxiliares, né, do juiz nos juizados especiais. Nós teremos que vão ser protagonistas ali, o juiz que vai presidir, né, a audiência, vai ser quem vai dirigir o processo, mas teremos ainda essas funções auxiliares, chamados conciliadores e juízes leigos e conciliadores. Lembrando que há uma diferença, né? Acabando aqui, a gente vai abrir novamente com o mesmo... Entra novamente, aperta ali que eu vou estar renovando aqui mais 40 minutos. Então, recapitulando, o conciliador é preferencialmente bacharel em Direito. Mas, na regra, é o quê? É o estudante de Direito, né? A gente vê muito estudante de Direito, e eu recomendo, né, para quem está fazendo aí, que aprende bastante com isso, tá? Então, o conciliador, assim como o juiz leigo, só que o juiz leigo tem que ser advogado com mais de 5 anos, tá? E eles são naturalmente impedidos de exercer a advocacia nos juizados. Veja, ele não é proibido de advogar na comarca. Então, vamos imaginar na comarca de Vassouras, né? Certamente tem um juizado especial civil. Ali, ele não vai poder, estou falando do juiz leigo, se o conciliador pode ser advogado? Pode ser advogado, né? Mas ele vai ser o quê? É possível que ele não seja ainda advogado, como eu destaquei, tá? Então, os juízes leigos, como remete aqui o artigo 7º, ele não vai poder, nos juizados, estar advogando. Seria algo realmente incompatível. Ele ia fazer o processo, digamos, andar mais rápido, ele ia meio que o juiz leigo, ele, inclusive, vai participar da audiência de instrução e julgamento, né? Vai ouvir testemunha, enfim, e vai fazer, entre aspas, né, um projeto de sentença, que pode ser homologado ou não pelo juiz titular, ok? Então, o juiz leigo vai conduzir a instrução, né? E aí vai preparar uma proposta de sentença, que pode ser acatada ou não pelo juiz. Então, não teria sentido nós termos ali ele advogando, porque ele teria o quê? Um grande acesso, né, aos servidores, né, ao juiz, ao gabinete, isso iria tornar desigual, né, iria romper a chamada paridade de armas com os outros advogados atuantes na comarca, ok? O artigo 8º é muito cobrado, fiquem atentos aí. Quem não pode ser parte perante os juizados especiais cíveis, tá? Então, vamos lá, não pode ser parte o incapaz, pessoa menor de idade, né? O preso,
Pessoa jurídica de direito público, eu estou falando da 9.099, tá? Porque nos juizados especiais fazendários não há essa vedação. Então, digamos que você está preso numa unidade prisional do Estado, o preso pode demandar pedindo, né, que está num local degradante, pedir dano moral, tá? Então, isso aqui, façam uma observação. Na 9.099, nos juizados especiais cíveis, essas pessoas não podem ser partes. Um menor de idade não pode ingressar com uma ação, enquanto que numa vara civil, numa vara de família, ele vai ser parte, representado ou assistido, enfim. Tá? Naturalmente, as empresas públicas da União também, né, serão demandadas perante os juizados federais, a massa falida e o insolvente civil. Tá? Somente serão admitidas, né, aqui já em sentido contrário, parágrafo 1º destaca agora quem pode propor ação. Né, pessoas físicas capazes, até para se deduzir, né? Ó, se o incapaz não pode, claro que a pessoa física capaz vai poder. Né? Ainda pode as pessoas microempreendedor individual, né, que tem a chamada MEI, né, microempresa. Então, anotem isso, que isso aqui cai demais. Né? Então, a microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte. A ideia é se permitir aquele empresário, né, de uma pequena empresa, né, digamos assim, de uma MEI, enfim, poder estar executando eventuais devedores, né, perante os juizados especiais. Tá? Ainda, pessoas jurídicas também podem, né, inciso 3º aqui do parágrafo 1º, pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, sociedade de crédito ao microempreendedor, o maior de 18, naturalmente, ele é capaz, né, poderá ser autor, independente de assistência, até desnecessário, né, porque se ele é maior, ele é plenamente capaz, apenas que essa lei ela surgiu antes do advento do Código Civil de 2001, ela é de 95. Daí, né, o sentido em relação ao parágrafo 2º aqui do artigo 8º. Tá? E o juiz vai estar alertando sobre a conveniência, né, de ser patrocinada por um advogado, quando ele achar que é o caso, ele mesmo pode solicitar a presença do defensor público. Por quê? Como eu destaquei para vocês, até 20 salários você pode ir sozinho, mas imagina você estar sozinho e aparecem 2, 3 réus, cada um de uma empresa diferente, cada um com um advogado diferente. Isso pode, né, te fragilizar, até mesmo quanto a sua se tornar inseguro, né? E não haver a chamada paridade de armas e colocar em xeque a imparcialidade do juiz. O correto é o quê? Ou ele pede para algum advogado que estiver presente, né? Ou ele pede para a Defensoria Pública estar assistindo aquela pessoa, pelo menos durante aquela audiência. Lembrando, apenas no primeiro grau, apenas até 20 salários, né? Eu estou batendo isso bem porque isso cai bastante, tá? É que você pode ir sozinho, é facultada a presença do advogado, tá? Ainda muito cobrado, se liga, é o artigo 10. Artigo 10, não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Tá? Ah, Luiz, eu tenho que saber intervenção de terceiro no processo civil? Provavelmente lá na parte do processo civil, certamente deve cair. Tá? Mas aqui na 9.099, você vai entender o quê? A intervenção de terceiro, gente, é quando começa a ver gente de fora do processo e aí gera aquela confusão e aí gera o quê? A morosidade. Tudo que for gerar morosidade é afastado, né? É desentranhado, é vedado nos juizados especiais, beleza? Então, não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Beleza? Ainda, conforme eu destaquei lá na lei dos juizados fazendários, aqui tem a mesma regra, ou seja, os atos processuais são públicos e podem realizar-se à noite. Tá? Os prazos serão contados em dias, enfim, aqui não vejo assim muita cobrança nesse sentido. Tá? O que mais? Vamos avançando. Citação, intimação. Citação é quando a diferença da citação para a intimação é que a citação você toma conhecimento formalmente de que alguém está te processando. E a intimação é você toma conhecimento de algum ato que você esteja sendo convidado a participar ou saber em relação ao processo. Você vai ser intimado para ser testemunha, você vai ser intimado da sentença que foi proferida, agora você vai ser citado para
se defender. Citação, o que eu tenho que saber? Ela pode se dar por correspondência com AR, né? Que é o chamado aviso de recebimento, o carteiro vai pedir para você assinar. Ainda muito colocado, e está sendo cobrado isso em concurso, principalmente tribunal, é que o porteiro é válido, né? É válida a assinatura pelo porteiro, tá? Isso é até meio complicado, né? Porque às vezes o porteiro deixa aquilo ali, tu está viajando, deixa aquela correspondência que é uma citação. Ah, doutor, chegou isso aqui, ó, mês passado. Já era, né? Enfim. E está valendo, né? Você, para tentar desconstituir, né, é praticamente impossível. E lembrando que não admite ação rescisória. Anote aí também, por favor. As ações que tramitam perante os juizados especiais não admitem ação rescisória. Ok? Está no artigo 59 da lei. Eu me lembro que uma vez eu entrei com uma ação perante o JEC, né, Juizado Especial Cível, e aí um advogado paulista, né, devia ser recém-formado, né, coitado, e eu dando aula de JEC já, né, em Volta Redonda. Aí o advogado fez um péssimo acordo, e aí ele me liga dizendo que ia entrar com ação rescisória, né, nos juizados especiais. Aí eu fui obrigado a ter que sapatear na cabeça do advogado, né? O cara despreparado, porra, o mínimo tem que ler, né? Aí ele, olha, doutor, eu vou entrar com ação rescisória nessa sentença que julgou procedente o pedido. Eu falei, é meio difícil, doutor. Dá uma lidinha no 59 da 9.099 que você vai ver que não cabe ação rescisória. Então, ele não podia falar uma besteira pior, porque aí já acabou o telefonema, ele já ficou totalmente, né, assim, sem argumento, né? Mas também é questão de concurso. Não cabe ação rescisória. A ação rescisória é uma ação que visa desconstituir algo que transitou em julgado, tá? Então, ou seja, vai embolar o meio de campo completamente. Por isso que se afastou. Então, recapitulando, não admite intervenção de terceiro, não admite ação rescisória, ok? E a ação rescisória, ela se presta a desconstituir um processo com uma sentença transitada de julgado. São apenas situações excepcionais.